Voltei para o nosso Ichigo Ichie, que agora já está dando, acho que a quarta parte, né? Não, a quinta. Muito bom esse feedback entre eu e você. Porque uma coisa que é muito importante saber é que tal não é religião. Tudo que é ismo é religião, mas quem, se não tem ismo, não é religião. Taoísmo poderia ser encarado como uma religião, porque ismo é o caminho para. Então, taoísmo, o caminho para o tal, budismo, o caminho para o Buda, cristianismo, o caminho para o Cristo. É difícil falar com você sobre isso nesse momento, num canal aberto, tá? Então, às vezes, eu vou me perder um pouco na fluidez do que eu vou dizer, porque quando eu estou dizendo, tem muita coisa passando, e eu tenho que manter uma certa lógica para que o que você está ouvindo faça sentido, ok? Então, eu vou pedir um pouquinho de tolerância quando eu tiver essas paradas no meio do que eu estou discutindo. Muito bem, então vamos retomar. O tal é a conclusão, é a meta que você obtém quando você pratica o taoísmo. Mas o taoísmo em si, se ele não atinge o alvo, é só um caminho, que não está te levando a lugar nenhum. A mesma coisa o cristianismo, a mesma coisa o budismo. Se você está fazendo um budismo, mas você não se realiza como Buda, então o budismo ele não está te conduzindo ao estado búdico, então qual o propósito de você seguir esse caminho? Porque o ismo é um caminho para, né? Para ser, para ter. Então, quando você fala de tal, você está falando já da conclusão do taoísmo. O taoísmo, existem práticas e estudos que ajudam você a encontrar o tal, a realizar o tal, mas não é o tal propriamente dito. Então, as religiões, elas se mantêm por causa das verdades que elas contêm. Então, a verdade é única. Enquanto você estiver falando verdade, não tem como você eliminar, ou tirar, ou apagar, ou deletar qualquer coisa nessa vida. Porque a verdade, ela é inatingível, inabalável e inalterável. É a verdade. Então, não é a minha verdade. Ah, mas é uma verdade sua, não minha. Não, isso você está falando de verdades relativas. Verdades pessoais. Eu estou falando de tal, eu estou falando da verdade absoluta. Ah, não existe a verdade absoluta nessa vida. Quem disse isso para você? Qual é a base que fundamenta que não existe verdade absoluta? Aonde nasceu? Qual é a raiz da verdade relativa eterna e única? Porque a partir do momento que a verdade relativa ela é única, então ela passa a ser uma verdade absoluta. Porque não existe outra verdade a não ser essa. Então precisa pensar um pouco com a cabeça, porque Deus nos deu inteligência. O que é inteligência? Capacidade de percepção no intervalo de tempo. Então você pode perceber. Lógica. Você tem que... Deus nos proveu de lógica. Então você, através da lógica, você pode olhar e falar, nossa, isso não tem lógica. Isto tem lógica. Bom senso. Nós somos dotados de muitas condições para nos avaliarmos e avaliarmos o que nos está sendo apresentado ou o que nós estamos observando, ou está chegando até nós. Eu te digo uma coisa. O Iaido, que é a arte de enfrentar o desconhecido através de uma espada samurai, na minha linhagem, que é Shintoryu Iaido, que é o estilo da via dos deuses, é uma arte que quando você pratica ela te dá no fio de uma espada. O que significa o fio de uma espada? É uma coisa muito afiada, que você consegue perceber a realidade no fio da espada. Tem de uma mente afiada, uma mente que percebe e divide o errado do certo com a precisão de um fio, de uma espada samurai. Quando você entende o que é o fio de uma espada samurai, o que você entende o que é a prática de um samurai, que é o Iaido,
a arte de enfrentar o desconhecido através de uma espada samurai, então você entende que é uma prática aonde vai ajudar você a vencer o inimigo dentro, não fora. É no mundo das ideias. Então, o confronto, os golpes, tudo que você aprende no Iaido, você usa aqui dentro, no mundo das ideias. E você vencendo aqui os seus inimigos, aqui não tem inimigo. Porque primeiro você vence dentro. No início, o samurai vencia o inimigo fora. Então, era o Bugei. Então, ele treinava para vencer o inimigo fora. Então, o inimigo fora era um desconhecido. Ele não sabia quem era. Ele não sabia que horas ele vai chegar. Qual era a direção que ele estaria vindo até ele. E de que forma ele se apresentaria. Porque ele é um inimigo. Então, ele vai se apresentar de uma forma inesperada. E o Iaido, ele te dá... O Iaijutsu, né? Ele te dá esse feeling de você perceber o inimigo, a direção e como no momento exato. Então, se você pensa que é a arte de sacar rapidamente a espada e embanhar, então você ainda não entendeu com muita profundidade. Porque a velocidade, ela não está medida no intervalo de tempo, mas na perfeição. Está no momento exato, da forma correta, no momento exato, que significa o quê? Que você tem que entender isso numa fração de segundo. Porque se atrasar um nanograma, 1 milímetro, acho que de tempo, você morreu. Tanto atraso como adiantamento. Se você se adiantar, o golpe passa e o cara te pega. Se você se atrasar, o golpe te pegou e aí você não vai nem ter como usar a defesa, porque você já vai estar morto. Entendeu? Mas se você estiver no momento exato, da forma correta, você garantiu a sua vida. Isso é Iaido. Então, não é a arte de ser veloz, é a arte de ser perfeito, no tempo certo. E quem vê, fala, nossa, como o cara foi rápido. Ele não foi rápido, ele foi perfeito. Richard Barr fala isso para a gaivota. Não busque velocidade, busque perfeição do seu voo. E as coisas estão começando a fazer sentido agora? Estão começando a juntar as peças do quebra-cabeça? Porque tudo foi colocado no mundo, mas em peças. E você tem que começar a colher essas peças e começar a juntar para começar a ver a forma. É uma versão de Gaudí, né? Porque ele vê as coisas bonitas, né? Cacos, que são cacos, né? Cacos o que é? São partes de um todo que ele assou inteiro. E virou lixo, virou um caco. Mas a beleza daquele caco junto, né? Com outro caco, com outra beleza, e vai juntando, e você pode construir verdadeiras obras de arte. Então, Gaudí percebeu isso e transformou cacos unidos em algo muito precioso, muito belo. E tal também é isso, você olhar tudo que já foi explicado no mundo, tudo que já está aberto, tudo que já foi revelado, e começa a juntar as suas peças, porque foi assim que eu comecei. No Braille, não tinha nada, era uma obscuridade. Então eu já estava praticando o Iaido sem saber que essa arte existia, porque na obscuridade, né, da minha ignorância significa o quê? Ignorância significa desconhecer a sabedoria. Porque sabedoria é conhecimento, é ação correta. Sabedoria é ação correta, é um conhecimento verdadeiro que te leva à ação correta. Então, isso é sabedoria. Então, aquele cara é sábio, porque ele sabe qual é a ação correta. A ação correta é tal, que caminha nos seus pés na sua vida. Então, ele é sábio, porque ele sabe e faz. Se você não faz, você não sabe. E essa nota, ela é presente em muitos momentos de filmes, de literatura. Tem aquele filme, é o Guerreiro da Paz, né? E o título em inglês é o Guerreiro da Paz, mas é Poder Além da Vida em português. Tem um momento que o Sócrates diz para o menino, ele diz assim, você sabe limpar o vidro de um carro? Claro que sei. Aí ele joga o pano e fala, então limpe.
O que ele está dizendo para ele? Sabedoria é ação. Porque se ele sabe limpar um vidro de carro, mas ele nunca limpa um vidro de um carro, então ele não sabe. Tem que entender o que está sendo dito através desses argumentos que estão sendo usados, sendo utilizados nesses filmes e por muitos autores. E foi o que eu fiz, eu comecei a colher. Então, eu comecei a ler, comecei a examinar, comecei a praticar, né? Porque se é uma verdade, me interessa. Se não é uma verdade, eu descarto logo. Porque eu não agreguei nada que não fosse realmente útil para mim na minha vida pessoal. Ah, então, Velze, tal alimento não é legal. Não é legal? Então, vamos ver se não é legal. Tirei o alimento. E aí eu comecei a perceber que as minhas ondas interiores começaram a mudar. Elas passaram de confusa, né, e embaralhadas para ondas mais harmoniosas, e isso produzia uma mente mais tranquila. Eu fechava os olhos e já não sentia aquele bombardeio todo na cabeça. E a minha mente começou a ficar mais serena. Então, a alimentação, ela está diretamente ligada a seu estado de paz e harmonia mental. É muitos detalhes, mas quando você junta todos eles, você vê que não é tudo isso. É que a vida hoje se distanciou muito do que deveria ser. Então, quando você começa a corrigir e a retomar e retornar, você fala, nossa, é tudo muito radical. Não, não é nada radical. Não existe radicalismo entre estar certo e deixar de estar errado. Toma cuidado com esse outro paradigma, né? Um é a verdade absoluta. E o segundo paradigma é, não podemos ser radical. Um pouquinho pode. Um pouquinho pode, então se dá um tiro na cabeça. Um pouquinho pode, é só um tiro pro resto da vida. Por que não? Entendeu? Por que tanto radicalismo? É só um tiro. Então dê um tiro na cabeça. Você está entendendo que quando você muda o mesmo conceito para uma outra expressão, como esse conceito se transforma num conceito tolo? Toma cuidado com isso, ok? Então, Matanê. E espero que você tenha entendido, né, que tal não é religião. Tal é a nossa realidade para cumprirmos o nosso propósito. Estudar o tal é diferente de estudar taoísmo. No tal você vai entender qual é a ação correta do caminho virtuoso do meio. Quando você está no caminho virtuoso, por mais oscilação que haja na sua vida, você não cria karma. Porque o karma te prende nessa realidade. E se você não tem karma, você sai dessa realidade. Matanê.